Shalom, shalom, amados, boa tarde. Retornando aqui no segundo tempo, de repente caiu, né, o sinal, caiu a live. E será que estamos no ar aí? Segundo tempo, meu Deus. Vou ver se entrou no ar aí o segundo tempo. Não, aquilo lá era da primeira parte. Aqui já o pessoal está dando oi aqui. Misericórdia. Caiu. Agora, eu não sei se caiu de cima para baixo ou de baixo para cima, mas a internet, o sinal caiu aí feio aí. Né? Então, amados, vamos para o segundo tempo aí, né? Fazer o quê? A tecnologia é uma benção, mas tem hora que, como diz o outro, deixa a desejar. Ok? Então, continuando aí. Apagou tudo. O Roberto Andrade está falando aí, né? Foi mesmo. Deu um apagão aí que foi esquisito aí, mas tudo bem. Vamos em frente aí. Então, retornando sobre o Pesach Sheni, né? Então, o Pesach Sheni, o Pesach normal é de cima para baixo, a revelação divina. E o Pesach Sheni é de baixo para cima. É a busca do ser humano para com Deus, para ter essa comunhão, essa harmonia, buscando a santidade de Deus, né? Então, por isso, o Pesach Sheni, e que ele é conhecido como o mês da Teshuvá e o mês da cura, ele ocorre de baixo para cima. É a busca do necessitado para com aquele que é o provedor, que é Deus, né? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, estamos aí nessa busca para com Hashem, de baixo para cima, para podermos fazer a fusão, né? Encontrarmos Deus e podemos ter essa fusão, né? E podemos andar com Deus sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, é um trabalho de retorno e elevação a cada dia para atingir um nível mais elevado, né? Um nível mais elevado. Então, o propósito de Deus para Pesach Sheni é que nós venhamos buscar uma elevação maior, né? Saindo de baixo para cima. Então, isso que é importante dentro desse aspecto aí, né? Agora, né, uma outra reflexão que nós temos aqui para o Pesach Sheni, que o rabino Lian Stiefelman, né, lá do Chabad Lubavitcher, de Copacabana, Rio de Janeiro, traz para nós refletirmos, né, sobre essa questão do Pesach Sheni. Ele nos fala assim: não chore pelo leite derramado, sempre há uma segunda chance, né? Então vamos ver essa questão da segunda chance que o rabino Liam Stiefelman traz para nós. Ele diz assim: Eva se deu mal, pois deu atenção à serpente. Deveria tê-la ignorado como se ela nem existisse. Então ele começa falando sobre essa reflexão do não chore pelo leite derramado, porque há sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então ele começa falando de Eva. Eva se deu mal porque ela deu ouvidos à serpente. Se ela tivesse ignorado a serpente, como se ela não existisse, ela não teria realmente caído no pecado, caído na falha, né? O final da história, né, de Rava, né, e a serpente e Adão, todos nós já conhecemos. Então, desde então, desta época, os descendentes de Rava continuam caindo na mesma armadilha, exatamente da mesma forma, ou seja, dando crédito a um impulso outrora sem força. Dando crédito a um impulso outrora sem força. Que impulso é esse? Nós vamos ver. Depois de um tempo, alguém descobriu o segredo. Ei, se eu simplesmente ignorá-la, talvez ela me deixe em paz. Você já ouviu essa expressão? Se tornou uma expressão popular. Às vezes você até já passou por essa experiência. Alguém que é chato para burro, né? Como diz o outro, né? Nossa, como aquela pessoa é chata.
Ela faz sempre a mesma pergunta, sempre a mesma coisa. Eu vou ignorá-la, quem sabe ela me deixa em paz. Acho que praticamente quase todos já passaram por alguma situação semelhante, né? Então, ei, se eu simplesmente ignorá-la, talvez ela me deixe em paz. Então, descobrir o segredo. Mas, eventualmente, a serpente arquitetou um novo estratagema, ou seja, a serpente que simboliza o lado negativo, as forças negativas e destrutivas, o mal em si, né? Também ela se reclassificou-se, ela também recriou-se. Então ela acabou descobrindo uma nova estratégia para enganar as pessoas. Então o que significa? Ela vestiu-se de trajes de boazinha e justa. E o truque? Um truque que deu certo, ou seja, ela conseguiu capturar milhares de pessoas, mesmo pessoas justas, em poucos dias. O traje de aparência de boazinha e justa acabou funcionando muito bem. Ela mesmo escolheu um nome para esse traje, essa fantasia, certo? Que, aliás, é usado até os dias de hoje. Então, qual é o estratagema que a serpente usou? Qual é o estratagema que o mal, as forças negativas, né, as forças do mal, recriou para continuar enganando as pessoas? Qual é o seu traje, a sua fantasia de boazinha, de justa para enganar as pessoas? Então, o nosso rabino Liam Stiffelman, ele diz assim, ela chamou esta fantasia, ela chamou de culpa. Culpa. Quantas vezes você falou assim, meu Deus do céu, eu me sinto tão culpado, eu me sinto tão culpada por isso, por aquilo. Um traje de boazinha e de justa. A culpa. Ai, a culpa. Oh, se culpa matasse, eu já estava morto. É um traje, é uma fantasia que as forças negativas usaram e continuam enganando milhares de pessoas. A culpa. Continuando. Estamos em Pesach Sheni, o segundo Pesach, uma segunda chance, que era concedida aos que tivessem perdido a oportunidade do primeiro Pesach. Atualmente, para relembrar a ocasião, costumamos comer um pouco de matzá nesse dia. A mensagem espiritual desprendida, ou depreendida, né, no Pesach Sheni, que está conectado com o Pesach Sheni, é extraordinária. Significa que não há caso perdido. Ai, minha culpa, ai, que culpa. Joga fora esse lixo. É lixo isso daí. Joga fora. Por quê? Porque sempre há uma segunda chance. Não há caso perdido. Há sempre esperança. Não chore pelo leite derramado, é um ditado popular que tem cunho judaico para aprender exatamente isso. A culpa é um lixo. Você precisa jogar fora isto. Ela denigre você, ela tira a tua autoestima, enquanto que a segunda chance, a segunda oportunidade, ela engrandece você, porque você aproveita. Deus te concede a segunda oportunidade. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, quanta burrice. Joga fora essa culpa. Aproveite a segunda oportunidade que Deus te concede. Uma segunda oportunidade para você fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Não há lugar para remorso nem culpa, mas há lugar para arrependimento. A culpa é uma fantasia da antiga serpente, da serpente primordial, do Gan Eden, do jardim do paraíso. Mudou a sua roupagem.
para enganar as pessoas. Entendeu? Por mais que a sua vida possa estar repleta de tropeços e falhas, você deve se levantar e seguir em frente. No entanto, toda vez que você decide dar a volta por cima, um elemento chamado culpa força você a permanecer preso no passado. Mas agora você já conhece a verdade. A culpa não passa de um veneno da serpente disfarçado de boazinha e de justiça. Ai, minha culpa, ai, minha culpa. E a pessoa fica bitolada no passado, fica presa no passado, remoe o seu passado. É hora de jogar a culpa no lixo, que é o lugar dela, para não falar em outras coisas. É hora de jogar a culpa na latrina e puxar a descarga e mandar embora esgoto abaixo. Essa fantasia da antiga serpente não pode estar em nós. Porque Deus nos deu a techuvá. Porque Deus nos deu a segunda oportunidade. Não importa a situação, tropeços e falhas que nós cometemos, é tempo de segunda oportunidade. Então, a culpa não passa de um veneno de serpente disfarçado. Então, da próxima vez que você se deparar com a serpente ao longo da tua jornada, a serpente, como você vai se apresentar diante de você? Ela com a sua linguinha de fora, o seu guiso, que ela vai se apresentar dessa forma? Não, ela vai se apresentar com um disfarce, uma fantasia de boazinha, de justa. Lembra daquele desenho, né? Só fazendo um paralelo aqui, do desenho da Bela Adormecida? A bruxa se transforma numa linda moça e oferece a Bela, né, a maçã envenenada que vai fazer com que ela durma para sempre. Então, aproveitando esse gancho aí, né? Então a serpente, ela deixa de ser essa bruxa horrível e se transforma numa bela moça chamada de boazinha e justa, que tem um nome: culpa. A culpa. E ela está oferecendo ela está oferecendo a sua fruta venenosa para te amortecer, te tornar insensível. Para quê? Para não fazer techuvá. Para não fazer um retorno a Deus para um sincero, genuíno e verdadeiro arrependimento. Que esse é o objetivo de Deus, techuvá. Enquanto que o objetivo da serpente é a culpa, é fazer a pessoa ficar escrava do passado. Pode ver, quando você de repente vê com seus pensamentos em culpas do passado, é o veneno da serpente que está lançando sobre você, que está trazendo à sua memória coisas do passado para ver se consegue levar você de volta ao passado, para ser prisioneira do passado, escrava do passado, e você não faz techuvá. Então a techuvá é para fazer com que toda a culpa, todo o passado, simplesmente seja extinguido das nossas vidas. Pesach Sheni, a segunda oportunidade, o segundo momento que Deus traz para nós. Por isso, ao longo da estrada, quando você encontrar novamente a serpente, a culpa, ignore-a. Simplesmente diga a você mesmo. Não diga para a serpente, não. Diga a você mesmo. Não diga a culpa. Ó, culpa, cai fora daqui. Não. Ignore-a. Diga para você mesmo. Meu Deus, em quem eu creio, me deu techuvá. E a sua techuvá é preciosa, é maravilhosa. E ela me leva cada vez mais à presença divina para um verdadeiro, autêntico, original, genuíno arrependimento. Eu não tenho culpa. A minha culpa já veio ser lavada pela techuvá. E ponto final. Deus não se lembra mais dela. E por que eu vou ficar remoendo o meu passado?
essa é a realidade. Então, por isso, se você tropeçar novamente, não se preocupe, você terá mais uma chance. Não há caso perdido, diz os nossos mestres. Não há caso perdido. Lembre-se, de fato, desta realidade. Ok? E para nós irmos aí para os nossos finalmente, vamos para a nossa aliá, né? Capítulo 24, versos 1 até o verso 23, e nós estaremos concluindo então a nossa paraxá da semana. Ok? Então nós temos aqui na primeira parte do capítulo 24, versos 1 até o verso 9, sobre a menorá, né? E o pão multifacetado. Do verso 10 até o verso 23, nós temos aí a respeito do blasfemador, ok? Então, na primeira parte sobre, né, a menorá, nos fala sobre a lâmpada queimando continuamente, de noite a noite, né? Então a menorá, o candelabro de 7 braços no mexicano deserto e depois no Beit Hamikdash em Jerusalém, é para ficar brilhando de noite a noite. Ou seja, à noite nunca deveria faltar a chama da menorá. Então ela precisava permanecer acesa noite a noite, direto. Isso significa que não pode faltar luz em nossa vida. De forma simples. Você não pode deixar faltar a luz da Torá na tua vida. Não pode deixar faltar a luz das 7 leis de Noah em tua vida. Não pode deixar faltar a luz da Teshuvá na sua vida. Por quê? Porque luz, como vimos a princípio, luz está conectado com a alma, energia, zorra, esplendor, radiância, brilho. A ausência de luz é a ausência de vida, de calor. E aí o corpo está morto. Pode ser um zumbi, está andando para lá e para cá, mas está morto. Então você está em estado de impurificação. Não pode isso. Então a menorá, ela simboliza a luz divina nas nossas vidas continuamente. Não podemos deixar faltar esta luz continuamente em nossas vidas. E sobre o pão multifacetado, que eram os pães que estavam ali, múltiplos, né? Também junto, próximo à menorá, e ali então ficava de Shabat a Shabat. Então o pão não faltava de Shabat a Shabat, né? Então dentro desse aspecto aí, quando os pães eram substituídos no próximo sexto dia da semana, pelos novos pães, os pães que eram retirados, né, é como se eles tivessem acabado de sair do forno. Então a equipe de sacerdotes que estavam de serviço durante a semana, eles pegavam daqueles pães e se alimentavam daqueles pães ali juntamente com a sua família. Então eles se alimentavam daqueles pães. Então os pães permaneciam realmente como se tivesse acabado de sair do forno. Aí vinham os novos pães e acontecia o mesmo milagre semanalmente, né? Os pães permaneciam como se tivesse acabado de sair do forno. Ou seja, o modo de dizer, né? Pães frescos, pães saudáveis, né? Não envelheciam. Moscas e mosquitos não tinham no Beit Hamikdash nem no mexicano deserto, certo? Por quê? Porque a santidade de Deus muito presente e não tinha lugar para aspectos negativos dentro desse sentido aí, ok? Então, dessa forma, né, é confirmado, né, pelo Zohar, né, a questão dos pães, né, no capítulo 2, 63b, a respeito desses pães que estavam permanentemente novos e ativos, e Maimônides confirma isso, comentando sobre o fato em si. A mensagem dos pães que nós queremos aqui deixar junto com os ensinamentos racídicos vem do nosso Rebbe, né? Ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós, através do Rabi Yankee Tauber, né, do Rabad, que fala sobre comedores de maná, baseado nos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então ele fala assim,
O maná parecia uma pequena semente redonda e branca, caía do céu à noite, estremeada por 2 camadas de orvalho, por cima e por baixo. Então, o maná em si, ele não tocava o chão, ele não tocava o solo. E também nenhum inseto tocava no maná, porque havia uma camada de proteção por cima também, além da camada por baixo. Tinha um sabor de alimento que fosse favorito da pessoa, aquilo que a pessoa desejava, o sabor do maná era aquele sabor que a pessoa desejava. Não produzia resíduos, encerrando as necessidades nutricionais da pessoa com tanta precisão que depois que o corpo absorvia aquilo que precisava, não havia resíduos, né? Ou seja, as pessoas comiam maná e não tinha resíduos, não tinha nem resto de alimentos e também não tinha restos orgânicos, certo? Então, o maná era um serviço completo que o povo tinha ali na travessia do deserto. Eles não provocavam resíduos, nem restos de alimentos e nem resíduos humanos, né? As fezes, né? Se alguém não entendeu, entende agora. Então, logo depois que o maná começou a cair, recebemos a Torá no Monte Sinai. E durante as 4 décadas seguintes, 40 anos, atravessaram o deserto comendo maná, estudando a Torá. Comendo maná e estudando a Torá, sem provocar nenhum tipo de resíduos. Isso é basicamente tudo que fizemos, né? O povo judeu fez durante a sua travessia no deserto. Segundo o Midrash vê essa conexão direta entre nossa dieta e nossa ocupação, declarando que a Torá podia ser dada somente a comedores de maná. Por isso, essa conexão, comedores de maná. Após 40 anos de maná e Torá, né, o povo atravessou o rio Iarden, o Jordão, para a terra prometida. O estudo da Torá continuou, né, sendo uma ocupação em tempo integral, somente para a tribo de Levi, que tinha essa responsabilidade para manter realmente o estudo da Torá e trazer para o povo. E todos os outros se aplicaram ao mistério de ganhar a vida. Então todos os outros trabalhavam para manter e sustentar a tribo de Davi e as atividades pertinentes a Hashem. E todos os outros se aplicavam então ao mistério de ganhar a vida, como fazendeiros ou mercadores, etc. e tal. E o maná cessou. Então mudou-se para o pão da terra. Então já não era pão do céu mais, era agora o pão da terra. O maná, o pão do céu. E depois que tomou posse da terra prometida, aí veio o pão da terra, né? Plantou, veio o pão da terra. E esse pão da terra, escuro, volumoso, quadrado, do tipo cujos nutrientes e vitaminas estão concentrados no recheio, do tipo que é digerido em vez de ser absorvido. O maná era absorvido, por isso que não produzia resíduos, enquanto que o pão da terra, ele tem os seus nutrientes e vitaminas no interior, né? Então, por isso que ele é digerido e não absorvido e produz resíduos, né? Então, passam-se todos os dias trabalhando em troca do dinheiro, uma hora comprando, outra hora cozinhando e alguns minutos comendo. Para onde vai a comida? A maioria passa direto pelo nosso corpo e vai para o sistema de esgotos da cidade. Já sabe o que significa resíduos agora também. Recebemos 24 horas por dia, das quais a esmagadora maioria é gasta dormindo ou no transportes, procurando uma vaga para estacionar, esperando na fila, examinando correspondência, ouvindo discursos, inventando desculpas, batendo papo, fazendo depósitos, tirando do depósito, né? E então, naqueles 5 minutos em que estamos realmente fazendo alguma coisa, na metade do tempo, sai quase tudo errado, né? Então, é a vida que sempre traz um desperdício. A diferença do maná, que era absorvido, e a diferença do pão da terra, né, que é digerido, né?
Então tudo isso está conectado ao pão da terra, né? Ao correr atrás do ganho. Então, na verdade, estamos tão acostumados com dejetos que mesmo quando recebemos algo que é 100% puro, que é ouro, que é realmente muito elevado, começamos a separá-lo, procurando alguma impureza para jogar fora, procurando falhas na alma de um ente querido, por agendas ocultas nas amizades mais bonitas, pelo outro lado, na mais íntegras das causas, as pessoas ficam procurando o quê? Uma falha. Do que acusar a pessoa, do que acusar isto, aquilo. Então, em vez de procurar o positivo, começa a procurar o negativo. Então, por isso, acaba sendo sempre um desperdício na vida da pessoa. Ela está perdendo tempo, né? Então, até a bondade em si é julgada boa demais para ser verdadeira. Então, as pessoas ficam procurando um meio, ou alguma falha, ou alguma coisa para acusar. Ah lá, está errado isso, está errado aquilo, etc. e tal. Entendeu? É por isso que diz o Lubavitch Rebbe: a Torá somente podia ser dada a comedores de maná. Uma nação de comedores de pão teria embarcado imediatamente num processo de digestão, de eliminação. Ama teu próximo como a ti mesmo, que é o que temos visto aí nos últimos dias. Teriam dito eles: isto é limpo, é nutritivo, mas guardar o Shabat não é prático em nosso tempo. Então, um exemplo que está dando aqui: amar o próximo pode ser algo limpo e nutritivo, mas guardar o Shabat, literalmente falando para o povo judeu, de guardar o Shabat, não é prático para o nosso tempo, trazendo para nós, Bnei Noach, honrar o Shabat, né? As pessoas também acabam arrumando muitas desculpas para não participar das reuniões de Kabbalat Shabbat, não participar dos momentos de preces, né? Ou diárias ou de Shabat, não participar dos estudos da Torá no Shabat, não participar da Havidalah e por aí afora vai. Então, amar o próximo é lindo, limpo e nutritivo, é bonito. Mas honrar o Shabat, trazendo já para a nossa esfera, então isso não é prático para o nosso tempo. Eu tenho muito o que fazer, eu não tenho tempo para ir ao Kabbalat Shabbat, eu não tenho tempo para ir na comunidade, na sinagoga Bnei Noach, para poder fazer as preces, etc, etc. Então, tem as suas desculpas, ou seja, pode fazer parte de uma geração de digestão, né? Então, não me sinto à vontade com isso, não me sinto à vontade com aquilo, né? Então, as pessoas ficam arrumando desculpas para não estarem presentes, né? Então, isso é realmente dar forças às questões negativas e não estar aprendendo a tirar coisas positivas do negativo, né? É o nosso grande desafio. Então, por isso, o nosso mundo precisa de comedores de pão. Precisamos saber separar, adotar o bem e rejeitar o mal, fazendo opções morais, éticas e espirituais. Mas precisamos também saber quando sair do módulo da digestão, reconhecer quando, num raro momento de graça, Deus nos concedeu um dom de bondade e perfeição puras, ao nos abrir para a sua Torá e permitir que sua totalidade nos alimente, assim como o maná. Ou seja, a Torá, as 7 leis universais, ou de Noah, né, com as suas ramificações, é o nosso sustento que Deus tem nos dado para podermos ter uma vida saudável, espiritualmente falando, e a nossa vida secular também dessa forma, falando desse aspecto aí. Então, é realmente aprendendo a tirar, né, positivo do negativo.
E dentro desse aspecto, a segunda parte aqui, né, do capítulo 24, versos 10 até o verso 23, nós temos aí a questão do blasfemador, né? Então nós temos aí, né, o filho de uma mulher israelita com um homem egípcio. Ele queria estabelecer a sua tenda no acampamento de Dan. E o acampamento de Dan não aceitou, porque ele era egípcio, ele era filho de uma mãe judia, mas o seu pai era egípcio, então ele não era aceito, né? Porque principalmente nessa época a contagem judaica era pelo cabeça, né? Era pelo homem, no caso específico aqui, certo? Então não reconheceram ele. Então o caso foi levado realmente à presença de Moshe, né? E diante dessa situação toda foi feita a corte, né, se reuniu, e então ao sair da corte de Moshe, né, os juízes deram causa a favor da tribo de Dan, e realmente o filho da mulher israelita com um homem egípcio, né, a petição dele não foi aceita, então ele perdeu na justiça, ok? E devidamente fundamentado, ele perdeu. Então o que ele fez? Ele foi e blasfemou contra o nome de Deus, o nome inefável de Deus, o tetragrama sagrado. E aí novamente, o caso é levado à presença da corte, né? Da casa dos juízes, né? E aí então é dito, né? O finalzinho do verso 11, né? É dito, e o povo trouxe a Moshe, né? O blasfemador, e o nome de sua mãe era Shelomit, filha de Divri da tribo de Dan, ok? Então eles o guardaram sob custódia até ser especificada por Deus qual seria a decisão aí. E a decisão foi que ele fosse apedrejado até a morte, porque ele blasfemou contra o tetragrama sagrado, contra o nome inefável de Deus, ok? Ok, então essa é a questão aí, né? O castigo, a punição pela blasfêmia contra o nome divino, o tetragrama sagrado. Então, por isso que é muito cuidado com o blasfemar contra Deus. Mas aqui o foco, né? Veja bem, o nome da mãe, o nome da mulher é mencionado aqui na Torá. Shelomit. De todas as mulheres que estavam no Egito, somente ela foi a única que realmente cometeu uma relação proibida. Ela se somou, ela coabitou com um egípcio. E desse relacionamento nasceu um filho, e era esse que queria colocar a sua tenda na tribo de Dan, o qual foi rejeitado e foi, juridicamente, foi dado como causa perdida. Ele perdeu a sua reivindicação. E ao perder, ele blasfema contra o tetragrama sagrado, contra o nome de Deus, é levado à presença divina e a punição vem, seja apedrejado até a morte. Mas vejam bem, de todas as mulheres, somente ela, a Shelomit, que foi a única que cometeu uma relação proibida. E o nome dela é mencionado, e o nome das outras não são mencionados. Então aí o ensinamento racídico, ele traz para nós exatamente essa questão. Por que o nome da mãe é mencionada, né, sendo que é um péssimo exemplo? Mas aí vem o nosso Rebbe Menachem Mendel e fala para nós na sua mensagem encontrar o positivo no negativo. Então os nossos comentaristas, Rashi, Maimônides, entre outros, né, fala que realmente o nome citado de Shelomit, né, é exatamente um exemplo para testemunho de todas as outras mulheres. É tirar o positivo do negativo. Enquanto ela teve uma ação negativa por uma relação proibida, ela é mencionada como um testemunho favorável a todas as outras mulheres israelitas que não se contaminaram com uma relação proibida. Ou seja, apenas uma. Então, o nome dela é citado para não ser generalizado.
uma mulher teve uma relação proibida na época do Egito. Isso daí seria um péssimo reflexo sobre todas as mulheres, porque o sujeito seria, no caso aí dentro da síntese, né? O sujeito seria indeterminado. Quem? Quem foi essa mulher? Poderia ser qualquer uma. Então todas se tornariam suspeitas. Então por isso Shelomit é mencionado para especificar que foi só ela que teve uma relação proibida, em testemunho favorável a todas as centenas e milhares de mulheres que não se contaminaram com uma relação proibida. Então é tirar do negativo o positivo. O positivo é que, numa proporção 99,99% das mulheres israelitas permaneceram fiéis aos seus padrões e a Deus. Ou a Deus e aos seus padrões. Permaneceram fiéis aos seus maridos. Permaneceram as solteiras fiéis aos ensinamentos dos seus pais. Entendeu? É tirar o positivo do negativo. E ainda, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz assim também. A Torá só menciona o apelido da mulher, né, mas ainda assim a identifica com o que aparentemente a envergonha em público. Obviamente, isso parece inconsistente com a regra da Torá que proíbe humilhar uma pessoa em público. Na realidade, ao mencionar o seu nome em conexão com esse episódio, o que a Torá faz é louvar a Shelomit, já que foi eleita pela providência divina para ser a pessoa por intermédio de quem se demonstrou o caráter exemplar do restante de todas as mulheres judias. Ou seja, do seu exemplo negativo, o que ressalta é exatamente todo o caráter exemplar positivo de todas as outras mulheres judias. Continuando, certamente, esta é uma das formas pelas quais as ações negativas podem se transformar em méritos, servindo como impulso para seguir um comportamento adequado. O exemplo negativo de Shelomit inspirou futuras gerações de mulheres judias a colocarem-se à altura da conduta exemplar de todas as mulheres ancestrais que habitaram o Egito. Entendeu o que é encontrar o positivo no negativo? Então, quando você olhar para pessoas, para situações, não se deixe dominar por questões negativas. Busque o positivo. Busque coisas boas. Não se deixe dominar pelas coisas negativas para te conduzir a praticar coisas negativas e às vezes até pior. Por quê? Porque esse negativo, ele vai te impulsionar cada vez mais para baixo. E aí vai te levar cada vez mais para as questões que estão conectadas com tudo aquilo que não presta, de forma simples falando. Então, por isso, o grande antídoto para o negativo é você encontrar o positivo. Você derruba o negativo. Aquilo que é mal é você encontrar o bem. Você derruba o mal. É o antídoto do mal. E assim sucessivamente. Então, por isso, amados, né, temos o Pesach Sheni, temos aí a segunda oportunidade, temos as lições que não podemos perder a esperança jamais. Sempre há uma segunda oportunidade de um novo reinício. Não precisamos ficar perdendo tempo com o leite derramado, né, caindo nas armadilhas da serpente primordial, que trouxe uma roupagem nova, uma fantasia nova, para que as pessoas não fiquem assustadas com ela, a serpente, e trouxe uma fantasia nova chamada a culpa, livrando-nos de toda a culpa através da Teshuvá, e um retorno, não somente a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, mas um retorno à Torá cada dia da nossa vida, um retorno às 7 leis de Noa a cada momento da nossa vida.
É tirar o positivo do negativo. E é onde que nós vamos ver sempre a luz brilhando em nossas vidas, a luz divina, e através de nós fazendo brilhar aonde nós estivermos. Ok? Lembrando que às 18 horas e 12 minutos de hoje, nós estaremos diretamente ali da Sinagoga Benem Noach, regional, no Jardim Silvestre 2, em Bauru, transmitindo aqui por esse canal a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Desde já, então, a você e toda a família, um Shavuot Tov, uma boa semana, com muitas bênçãos, livres de qualquer culpa e sempre na Teshuvah em Hashem, certo? E dessa forma, fazendo com que cada vez mais possamos não termos insensibilidade, muito pelo contrário, temos o verdadeiro calor, o verdadeiro fogo, a verdadeira luz e energia da nossa alma divina para conduzir no nosso dia a dia. Sucesso, proteção, saúde para ti, família e todos os teus negócios nessa nova semana, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá e das 7 leis de Noach. Shalom, Shavuot Tov.